Você já se perguntou por que alguns filmes, mesmo que sejam tão velhos, eles continuam tão relevantes até hoje? Laranja Mecânica é um baita exemplo dele. Hoje no Central J vamos falar sobre como esse filme, dirigido pelo gênio Stanley Kubrick, permanece atual, relevante e até mesmo perturbador. Mas, antes de nos aprofundarmos, sejam bem-vindos ao meu canal, em que eu, Quat, ou JG para os mais próximos, produzo vídeos geralmente discutindo uma pauta com muitos memes e também reflexões. Se inscrevam e deixem um like além de compartilharem para os seus amigos, e deixem o sininho. Mas chega de enrolação. Esse é o vídeo do porquê Laranja Mecânica é pra sempre atemporal. Hey, Apple! What? Knife! Huh? Oh! Lançado em 1971, o filme Laranja Mecânica, traduzido em inglês Clockwork Orange, é uma adaptação do livro de Anthony Burgess, publicado originalmente em 1962, com a obra já explorando um dos temas que seriam mantidos na releitura de Kubrick. Mas, o que torna essa obra tão especial é a maneira como o produtor traduz questões universais para a tela. Violência, controle social, liberdade de escolha. Esses temas ajudam e nos provocam até hoje, na nossa sociedade. Aliás, comenta aqui embaixo, você já assistiu Laranja Mecânica? Quero saber bastante a sua opinião, até porque, porra, vai ter bastante spoiler no filme, mas também é um filme de 50 anos, quem pegaria spoiler de um filme de mais de 50 anos? A principal mensagem sobre o filme e dos autores ao retratarem essa obra era a luta entre a liberdade individual e o controle estatal. Alex, protagonista, é o líder de uma gangue violenta em que aterrorizava as ruas de Londres, fazendo terror de todas as maneiras possíveis. Seja invadindo a casa de inocentes, espancando moradores de rua e outras coisas que, se eu falasse, o YouTube iria cortar meu vídeo. Mas, após ele ter sido traído pelos seus amigos ao invadir a casa de uma senhora, o jovem garoto foi preso, onde o Estado, ao observar sua situação decadente, decide reformá-lo como segunda chance. E aí que é a mensagem que o Kubrick levanta. Será que o Estado tem mesmo o direito de mudar nossa moralidade? O que é fascinante é como o filme critica o comportamento destrutivo dos indivíduos quanto à hipocrisia do governo, em que usa métodos igualmente abusivos. Por exemplo, o Alex, após ele ter sido reformado, ele praticamente não conseguia mais se defender, não conseguia mais ouvir música, e ele era super suscetível. Em prática, essa reforma seria bom porque ele era um criminoso em que fez um monte de atrocidades, só que por outro lado, ele perdeu a liberdade e não conseguiu mais se defender. Pense nisso em 2025. A gente vê um monte de debates sobre liberdade, censura, manipulação de comportamento, e o filme ele debate esses assuntos que acaba se mantendo relevante até hoje. Outro tema que é abordado com frequência no filme é a violência estética e o impacto cultural. O filme em si, grande parte do tempo, traz uma sensação de tortura, fazendo parecer que você está sofrendo todos os atentados, tanto do criminoso quanto do Estado, sendo extremamente chocante na época, sendo que nenhuma obra teria feito um negócio tão, como posso dizer, surreal, tão violento. Porém, essa violência é esteticamente bela, quase poética. Não que eu pareça ser um psicopata nessa fala, mas eu tô afirmando. Bem, mas como que eu posso comprovar? Por exemplo, a cena do Alex cantando a música Singing in the Rain, enquanto comete atos horríveis, é um contraste tão absurdo que a gente é obrigado a questionar por que a gente está assistindo isso. Por que a gente não poderia ficar de boa e não ver esse filme? Mas também a gente fica fascinado, que acaba, como posso dizer, acaba intrigando a gente a querer continuar vendo o filme. Esse tipo de provocação fez o filme entrar na cultura pop e se tornar uma referência para artistas, cineastas e até músicos. Quem já ouviu músicas, ouviu clipes em que homenageiam o visual do Alex, os drugs dele, que no caso são os companheiros deles, e outras referências de filmes, séries e livros até. Outro aspecto em que eu acho extremamente fascinante sobre a Laranja Mecânica é como a interpretação do filme muda de acordo com o contexto social e histórico. Quando o filme foi lançado em 1971, ele era principalmente visto como uma crítica aos regimes autoritários e à repressão estatal, pois, dando contexto daquela época, que era a Guerra Fria no caso, havia muitos governos autoritários em que comandavam países, e o Brasil não era exceção. Inclusive, ele foi banido no Brasil por um tempo. A distribuição do filme, ele foi vendido em limitadíssimas sessões, além de ser bastante censurado. Naquela época, o foco estava no controle de governo sobre o comportamento humano e na tensão entre a liberdade individual e a ordem social.
Mas, conforme as décadas passaram, a obra começou a ganhar novas camadas de significado. Hoje vemos uma era dominada pela tecnologia, onde as empresas e redes sociais têm um poder imenso de mudar nossas escolhas, muitas vezes sem nós percebemos. O método com que o Alex sofreu no filme pode ser interpretado como uma metáfora para os algoritmos que influenciam o que consumimos, pensamos e até desejamos. Essa capacidade de ressignificar seus temas principais é o que faz Laranja Mecânica uma obra temporal. Cada geração pode assistir e encontrar questões relevantes para o momento em que ele vive, seja o poder dos governos, a manipulação digital ou até os limites da reabilitação humana. É um filme que nunca para de dialogar com a sociedade. E é isso que mantém tão vivo e impactante até hoje. Bem, falamos sobre os elementos principais da obra, mas afinal de contas, por que o filme se tornou tão atemporal? Bem, para mim eu digo principalmente por conta das suas respostas que não são prontas, precisando de uma interpretação para entender a mensagem propagada pela obra, além da estética futurística e os figurinos bizarros que criam um mundo que não pertence a nenhuma época específica. Por isso que, na minha opinião, Laranja Mecânica parece novo toda vez que você assiste. Cada geração encontra algo diferente para discutir, seja a violência da mídia, o controle das redes sociais ou até mesmo os limites da reabilitação humana. Sumarizando tudo que eu falei, Laranja Mecânica é uma obra que desafia, provoca e continua sendo relevante, porque nos obriga a encarar nossas próprias contradições. É por isso que Kubrick é um gênio e por isso que este filme é ainda tão comentado mais de 50 anos depois. E aí? O que você acha de Laranja Mecânica? Você acha que ainda é um filme atual? Ou será que mudou sua percepção que você tinha? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar com seus coleguinhas, além de ativar o sininho. Mas é isso. Falou!